Muito bem, então a história do Charles Finney, ele era americano. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1972, então nos Estados Unidos, na região de Connecticut. Pensamos nessa época que os Estados Unidos, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, 1792, nós estamos pensando numa época em que os Estados Unidos não eram aquela potência que a gente liga a televisão ou vai ver a documentação, vai ver um jornal, como é hoje, né? Assim como o Brasil, assim como qualquer país, existe a questão da evolução histórica, daquilo que foi a nação desde quando surgiu. Só que nesse tempo aqui, as pessoas ainda eram uma colônia, ainda elas viviam de maneira bem primária. Eles não tinham muitas condições, muitos acessos a meios. Né? Para nós, hoje nós falamos em tecnologia, um telefone celular, um iPhone, um computador, a internet. E para eles, tecnologia e avanços era ter água em casa, era ter água encanada, era ter luz elétrica. Então, isso foi ocorrendo aos poucos no decorrer da história. E as pessoas moravam em vilas. Os estados e no mapa geográfico ali nos Estados Unidos, eles ainda não estavam bem delimitados e formados. Os Estados Unidos eles estavam aos poucos, cada localidade se formando um estado, e lá é diferente daqui do Brasil, que aqui no Brasil todos os estados eles são subjugados ou eles devem satisfação à unidade federativa, né, geral da nossa nação. Mas os Estados Unidos eles são estados quase que independentes, que alguns têm sua própria legislação, é um pouco diferente daquilo que nós estamos vendo aqui. É diferente também a colonização. O que é a colonização? Quando a gente estudou a história do Brasil lá na escola, a gente descobriu que para o Brasil vieram os portugueses iniciar a colonização e posteriormente foram chegando imigrantes de outras nacionalidades, né? Juntamente também um período de processo de escravidão. Nos Estados Unidos, a colonização ela se deu a partir da Inglaterra. Então, o que estava acontecendo de maneira religiosa? Lá na Inglaterra, depois da Reforma Protestante, ali com Martim Lutero, que foi pioneiro, lá ocorreu uma outra reforma. A igreja lá não era a igreja luterana, a partir de Lutero, se tornou a igreja anglicana, uma igreja do Estado. Mas lá na Inglaterra existiam algumas pessoas que estavam iniciando um processo de religiosidade diferente, que era baseado em Calvino. Calvino era de Genebra e lá ele começou com muitos ensinos, e dentre os ensinos de João Calvino ele falava em algumas doutrinas, que é a questão da predestinação, a questão da eleição para salvação. Eu não vou entrar no aspecto teológico dessa live, eu sei que muitos vão entrar, até hoje existe discussão entre a fé reformada, entre os arminianos e os calvinistas, não é esse o meu objetivo. Eu quero apenas contextualizar a história até chegar na situação do Charles Finney. Pois bem, lá na região, então, da Inglaterra, alguns que seguiam a doutrina de João Calvino, eles eram chamados de puritanos. Na Escócia eles eram chamados, então, alguns presbiterianos, e na França eles eram chamados de huguenotes. Então, para os Estados Unidos vieram alguns colonizadores e dentre eles vieram os puritanos, que tinham a doutrina, então, de João Calvino. E algumas regiões da colonização e da povoação norte-americana, algumas igrejas e denominações foram se implantando e trabalhando a fim de evangelizar a região norte-americana. Então, dentre elas, algumas derivadas então dos ensinos do João Calvino, que eram a presbiteriana, os puritanos, que já tinham vindo. Então, inclusive, toda essa questão de povo, de mente, de nação, é totalmente diferente norte-americana quanto a da América do Sul, muito em função da colonização.
A própria questão da escravidão, as teorias da escravidão, muito a igreja e pessoas ligadas à fé lutaram a favor da abolição da escravidão. Então, tudo isso é um tempo, um processo histórico que está acontecendo aqui. E algumas dessas religiões estão ocorrendo. Nos Estados Unidos, a predominância, então, que começou no período da colonização aqui, são os puritanos, são os presbiterianos, alguns metodistas e alguns batistas também. Então, tem algumas religiões nesse sentido. E, principalmente, o que predomina são as igrejas congregacionais. Que são igrejas congregacionais? Eram igrejas locais. Simplesmente um lugar onde se estabelecia e ali não tinha uma placa de igreja, não era uma denominação, era uma igreja onde qualquer pregador podia pregar e anunciar o evangelho. Mas, inicialmente, eram essas regiões. Só que o Charles Finney, ele nasceu num lugar, numa região onde é muito despovoado, tinham poucos, os pais dele eram fazendeiros e trabalhavam muito nessa região, tinham 15 filhos, então o Charles Finney era o filho mais novo. Quando ele estava com 2 anos de idade, então os pais se mudaram da região de onde ele nasceu para a região de Nova York. E aí, quando eu falo em Nova York, não pensem lá em luzes na Broadway, não pensem lá nos prédios maravilhosos e tecnológicos, porque não existia isso. Eram aldeias que tinham determinadas povoamento local e viviam muito da agricultura daquele lugar. É um início recém de um processo industrial que não é aquele processo que nós vemos em fábricas. A indústria que existe na época é de manufatura, é tudo feito ainda pelas próprias famílias, alguns comerciantes que vão fabricando tecidos, vão fabricando coisas para o cotidiano. Isso aí vai ter uma ampliação muito maior depois dos períodos entre guerras, aí sim houve um grande alavanca. Mas o que eu quero contextualizar, situar a história, então, do Charles Finney. Como ele nasceu em lugar, assim, a parte religiosa do lugar onde ele nasceu e da onde ele vai ficar, era muito ermo. Não tinham pregadores que fossem anunciar o evangelho. Então, a família dele era uma família de não crentes. Ele não nasceu num lar cristão. Eles não tinham esse acesso à cultura religiosa. Eles não tiveram ministros evangélicos, protestantes ou de qualquer denominação da época que fossem levar o evangelho, a palavra, que tivesse um conhecimento do cristianismo nessa época. Então, basicamente, ele não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Ele, então, passou a estudar naquela época e estudou até os 15 anos de idade. Quando ele chegou por volta dos 15, 16 anos de idade, na escola regular, ele já foi dado como tendo um bom conhecimento capaz de ensinar os outros. E nessa época, como eu já falei, o Charles Finney, ele é bem posterior, ele já veio numa segunda fase do Grande Avivamento, bem posterior ao Jonathan Edwards, que nós já falamos em algumas lives atrás a respeito disso, que qualquer pessoa que tivesse um conhecimento e dominasse e conhecesse grego, conhecesse o hebraico, o latim, já poderia ingressar até no ensino superior na época. Tanto que não tinha essa escolaridade que nós vemos hoje, que precisa passar para o ensino médio, fundamental, médio e chegar à graduação. Pois bem, então ele começa a estudar, ele chega num ponto que ele já passa a ensinar também nas escolas, não só estudando, e ele vai se interessar então pelo direito, ele vai se estudar para ser um advogado. E nesse momento em que ele vai estudar para ser um advogado, por cerca dos 21 anos dele também, ele vai ingressar na maçonaria, porque naquela época ele não tinha conhecimento da verdade e a maçonaria ela funcionava como um importante elo de poder, onde as pessoas tinham determinadas situações que tinham apoio dos membros e as pessoas que tinham maior razão acadêmica acabavam ingressando nessas áreas. E foi o caso do Charles Finney.
Mas então aconteceu um episódio assim, bastante interessante. Ele estudou, aí com uns 26 anos ele já estava já estava trabalhando no escritório de advocacia. E no lugar onde ele morava, na cidade de Adams, onde ele começou a frequentar uma igreja presbiteriana. E ele frequentava, só que ele era aquele crente muito... Aquele crente, tudo que falava, ele descontextualizava, ou ele criticava. A fé, ela estava na mente dele, mas não tinha descido ao coração. Ele cria com a sua mente, mas não com seu coração. Então, o que aconteceu com ele? Ele, muitas vezes, chegava e questionava até mesmo os irmãos, tanto que quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam nele. De tanto que ele era uma pessoa bastante difícil de aceitar o evangelho e como ele se comportava. Só que o que aconteceu? Como ele usava e trabalhava nesse escritório de advocacia e se usava muitos textos bíblicos para argumentar, principalmente ali da parte da lei mosaica, então ele comprou uma Bíblia para ele estudar pelo direito. E aí deixava a Bíblia dele junto com os livros do direito que ele precisava estudar. Aí chegou um momento que ele teve curiosidade e começou a estudar a Bíblia também. E às vezes ele conta nesse livro de memórias que ele tinha a Bíblia junto com os outros livros, porque se alguém chegasse no escritório e ele estivesse lendo a Bíblia, ele escondia no meio dos outros livros a Bíblia que ele estava lendo. Mas a palavra do Senhor começou a calar fundo no coração dele, a ponto de que ele começou a ler mais a Bíblia do que os livros do direito que ele estava precisando para seguir nas suas causas e advogar, etc. O que foi acontecendo com ele? Chegou num ponto que o que ele ouvia a palavra de Deus e o que ele via na igreja, a mensagem que ele recebia começou a trabalhar fundo no coração dele. E um determinado dia, no dia 10 então, de outubro de 1821, ele tomou uma decisão, porque ele já vinha de um fim de semana pensando muito que ele deveria dar a vida dele para Deus. Ele deveria realmente se converter. Como é que ele teria certeza da salvação? Como é que ele poderia... E ele vinha naquele desejo de ser salvo, assim. Aí, passados os dias da semana, na segunda, na terça, ele vai para o escritório de advocacia e lá ele quer começar a fazer uma oração. E aí, no meio da oração dele lá, ele vai até, para se esconder dos outros, fecha a porta, chega lá e tapa o buraco da fechadura da casa, aliás, do escritório, para que ninguém escutasse ele orando. Mas ele não consegue orar, ele não consegue quebrar o orgulho dele, que ele fala muito no livro de memórias dele, que ele é um homem que tinha orgulho. Então, o que aconteceu? Ele foi para casa e à noite ele teve aquela ansiedade, pensando que naquele dia ele tinha que realmente decidir. Ou ele realmente dava a sua vida para Deus, ou ele não dava mais, que ele precisava fazer isso. Então, no dia seguinte, ele vai se dirigir para um bosque. Porque lembra, como eu falei, que as casas, as localidades não eram cidades estabelecidas ainda, né? Então ele vai para um bosque, vai para o meio do nada, assim, a fim de orar. E aquele dia ele estava determinado: hoje eu vou buscar a minha salvação. Ou eu saio daqui, ou eu entrego minha vida para Deus de verdade, ou eu não entrego mais. Então ele chegou no bosque, meio desconfiado, com medo que alguém pudesse chegar e ver ele naquela situação. Ali se ajoelhou para fazer oração. E começou ali a buscar a Deus. Só que ele ouviu um barulho na mata, ficou preocupado que alguém fosse chegar e foi mais distante ainda. E aí naquele momento ele caiu em si e percebeu o quanto que ele era orgulhoso. Quanto que o orgulho dele impedia realmente dele receber a salvação. Aí ele realmente bradou a Deus. Ali foi um momento em que ele realmente se colocou aos pés de Deus, lançou aos pés da cruz os seus pecados, as suas dores, e realmente ali ele fez a sua decisão por Cristo, verdadeiramente. E ele conta no seu livro de relatos que ele
orou, não sabe nem dizer por quanto tempo ele teve ali naquele momento, foi muito tempo que ele orou e chorou e clamou diante de Deus, até que ele realmente sentisse paz. Então ele volta para o escritório, chega lá, passa o dia, não consegue se alimentar, as pessoas se preocupam com ele naquela situação que ele estava passando, e aí quando sai do escritório, chega à noite, ele vai próximo de uma lareira onde ele estava ali, e começou a orar, e quando ele começou a orar, ele disse que recebeu ali naquele momento o batismo com o Espírito Santo. Foi algo tão tremendo que ele conta nos relatos que foi como se uma corrente elétrica descesse pelo seu corpo inteiro. E ali ele ficou naquele estado de choro, de encontro com Deus. Sua alma se derramou perante o Senhor. E que ele ficou assim maravilhado com aquilo que Deus fez na vida dele. Que Deus trouxe para ele naquele momento de conversão genuína. As pessoas... E chegou naquele momento, as pessoas no dia seguinte chegavam e tentavam conversar com ele, mas ele estava naquele estado realmente contemplativo por ter recebido o batismo com o Espírito Santo e ter tomado uma decisão de servir realmente a Deus. E lá naquele escritório, ele estava defendendo causas. No dia seguinte chega um cliente, né, e diz para ele: agora você... tem a causa desse senhor aqui para seguir no andamento, em toda a questão jurídica, e aí ele toma uma decisão, se agora, a partir de hoje, eu vou defender a causa do Senhor. Não mais eu vou ser um advogado, mas eu vou defender o Evangelho. E a partir daquele dia, ele realmente tomou uma decisão por Cristo, e o desejo dele de servir a Deus foi muito grande. A ponto que ele queria contar a conversão dele para as pessoas, ele queria contar que Jesus havia salvado, que Jesus havia batizado ele, que ele estava experimentando uma situação que ele nunca havia experimentado. Na igreja dele, as pessoas realmente duvidavam que olha esse Charles Finney, será que realmente é o mesmo homem que nós conhecemos? Se ele se converteu, então eu também vou. Porque as pessoas, da maneira como ele era tão crítico à palavra, ao evangelho, foi algo tremendo, que quando ele se converteu, as pessoas se abismavam. E onde a porta aberta, ele entrava para contar o evangelho. Então, tem um fato que ele entrou num local, numa mercearia, num açougue, e contando que ele tinha ido para o bosque, que ele tinha aceitado a Jesus, que ele tinha todo aquele processo de confissão, contando o testemunho dele, o relato dele. Havia um jovem que estava ali ouvindo, e de repente, quando ele se dá conta, aquele jovem sai em direção ao bosque também. E houve muitos relatos de pessoas que daquela cidade, daquela localidade que estavam ali, a partir do testemunho de conversão então do Charles Finney, começaram a partir para o bosque, para lá orar e entregar sua vida nas mãos de Deus. Então é algo assim tremendo, maravilhoso contar como esse homem foi revestido do poder de Deus e que começou a buscar realmente o Senhor. E aí ele muda a sua trajetória de vida, ele muda as suas perspectivas, então, e começa a ler a palavra do Senhor, e começa a se inteirar de mais coisas, e começa a observar que os crentes da sua igreja tinham um problema, que as orações desses cristãos não eram atendidas. E aí ele chega à conclusão que as pessoas não recebem porque não conhecem a palavra de Deus e porque não têm fé. Porque na Bíblia já estava escrito a respeito de pedir e receber, de clamar ao Senhor. Então ele começa a perceber que isso está acontecendo, e muitas coisas ele tem uma certa contrariedade, porque naquela época muitos eram chamados de reverendos ou pastores. Eles precisavam ter uma licença para pregar, e essa licença era concedida através de uma denominação ou algum local que dava para ele essa possibilidade. Então Charles Finney estava numa denominação presbiteriana, e para que ele pudesse pregar, ele tinha que estar de acordo com aquilo que a igreja havia, com o credo da igreja.
mas muitas vezes ele discordava de algumas as situações e alguns posicionamentos. E naquela época, assim, os reverendos, os ministros, eles tinham a seguinte maneira, eles usavam o seguinte método para pregar. Eles pegavam, então, faziam longos sermões, e inclusive ele conta num relato das suas memórias que ele ouvia certos pregadores na igreja dele, que o sermão era tão grande quanto a grossura da Bíblia, quando chegavam na igreja para pregar, porque não era algo avivado, não era algo que motivava as pessoas que estavam, não era que tocasse as pessoas que estavam escutando. Eram textos muito bem redigidos e que eram lidos na frente da igreja. E a igreja permanecia imóvel, sentada como estava. Então Charles Finney começa a observar isso e começa a ver que a mensagem ela não está atingindo os corações. Que ela é uma mensagem apenas que vai trazer a fé para a mente, mas não para o coração. E aí ele começa a questionar algumas coisas dentro da sua própria esfera, da igreja onde ele estava colocado. E ali ele começa, depois ele recebe sua licença para ir pregar e sai, né, buscar o Senhor, e sai em 1823, ele consegue receber essa licença através do ministro Reverendo Gale, que era o pastor da igreja que ele estava ali frequentando. E ele começa então a sair, pregar o evangelho. Como ele não era alguém assim que tinha um renome e não tinha uma grande instrução dentro da teologia ainda, ele começou a pregar não pelos grandes locais ou pelas grandes igrejas. Ele começou pelos pequenos vilarejos. Então ele passou 9 anos, que são chamados 9 anos de fogo, esses 9 anos iniciais, que ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a pregar em locais pequenos, povoados, não eram grandes cidades, não eram grandes metrópoles, até porque na época não existia uma grande metrópole, cidades mais desenvolvidas. Ele começa em pequenos vilarejos, pregando a palavra do Senhor. E cada lugar que ele chega, o poder de Deus se manifesta de uma maneira, por quê? Porque o Charles Finney, ele muda a maneira de trazer o evangelho. Ao invés de ele chegar como ele observava na época de muitos pastores e reverendos, trazer o texto todo lido, escrito para ser lido perante a igreja, ele vai orar. Ele vai orar muito, ele vai se colocar muito diante de Deus em oração. E ele vai buscar a inspiração do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor nos lugares. Então ele vai trazer uma mensagem muito inspirada, e muitos criticavam ele por isso, porque ele não fazia, ele não escrevia a mensagem, porque naquela época os pregadores tinham costume de escrever a mensagem, até porque essas mensagens eram publicadas nos jornais e periódicos. Mas o Charles Finney não fazia isso. O Charles Finney, ele ia para a reunião ali, saía da oração, ele ia para a reunião ali, inspirado pelo Espírito Santo, e a mensagem que Deus colocava no coração dele, então ele pregava na palavra de Deus o texto da mensagem que o Senhor inspirava ele. Então tem alguns fatos interessantes a respeito disso, que ele esteve numa cidade chamada de Antwerpen, e nessa cidade ele tinha sido convidado por um ancião para ir pregar nessa cidade, e aí ele vai para pregar na cidade, e aí ele chega com o coração dele, assim, e Deus coloca para ele uma mensagem bastante pesada para a cidade que ele chega. E aí ele reunindo aquelas pessoas no local onde ele está pregando, e ele começa a pregar então a respeito de Sodoma e Gomorra. Esta cidade vai perecer, a cidade vai ser consumida. E aí ele começa a pregar a respeito dos pecados daquela cidade. E inicialmente as pessoas começam a olhar para ele de maneira bem apavoradas, preocupadas, ansiosas com aquela mensagem, e alguns até irritados. E dali ele começa a pregar. E em 15 minutos que ele iniciou a pregar a palavra do Senhor, começou a pregar essa mensagem dura, caiu um temor naquele povo que estava ouvindo a palavra. E a igreja toda se colocou de joelho. Todos começaram a orar e a confessar os seus pecados, a ponto que Charles Finney não conseguia mais pregar. Ele
tentava gritar no meio do povo partes da mensagem, mas não conseguia continuar a pregação, porque caiu um temor naquele povo, caiu o poder de Deus foi tão grande naquele lugar que as pessoas caíram em prantos, reconhecendo os seus pecados, se pedindo arrependimento e clamando diante de Deus, e ali ficaram e terminou o tempo do culto e continuaram, diz que amanheceu o dia que estava ali, precisaram ser retirados do local dessa igreja onde eles estavam. O Espírito Santo tomou aquelas pessoas, precisaram ser retirados e ele continuou daquilo que ele fez. Ele se casou então em 1824. Lídia foi a primeira esposa dele. Depois ela faleceu em 1847. Ele teve mais 2 casamentos, um com Elizabeth, que também faleceu, e posteriormente foi Rebeca, a sua última esposa. Mas é um relato que ele conta que da cidade onde ele estava, quando ele se casou com a sua primeira esposa, com a Lídia, ela tinha deixado os seus pertences em outra cidade onde ela morava, então ele pega o carro, a carruagem, vai buscar os pertences e avisa para ela, logo em seguida estarei de volta. Só que quando ele vai buscar, as pessoas começam a parar ele pelo caminho para ele pregar num lugar e no outro, e ele começa a pregar, e a ida de buscar os pertences da esposa vai levar 6 meses. Ele leva 6 meses pregando para retornar para casa, então. Onde ele passava, as pessoas pediam que ele pregasse. Ao mesmo tempo que ele pregava e realmente o Espírito Santo descia nesses lugares, e ele tinha algumas situações bastante importantes que ele levava para a igreja a pensar. Primeiro era a oração. Ele criava grupos de oração, pessoas que oravam, e começou a criar grupos de oração através dos jovens, porque ele observava que os jovens justamente eram aqueles que não estavam muito dispostos a ouvir. E por incrível que pareça, foram esses jovens que começaram essas reuniões de oração, que uma realização na região da América do que os anciãos, ou aquelas pessoas que já haviam sido convertidas e estavam na igreja. Tinham uma fé apenas, muitas vezes, racional, e não uma fé do coração. E o Charles Finney enfrentou muitas críticas em função disso. Ele enfrentou muitos problemas. Muitas pessoas... ele teve muitos problemas de várias religiões, inclusive nesta época nos Estados Unidos, uma religião que estava ali eram os unitaristas. Bom, a respeito dos unitaristas. Os unitaristas, aliás, universalistas, era uma religião que estava nos Estados Unidos, mas eles acreditavam, eles tinham algumas crenças a respeito, não criam na Trindade, e havia um plano de salvação para todos. Todos haveriam de ser salvos. Só aquele que rejeitasse, realmente, a salvação não seria salvo, mas que a salvação seria. E o Charles Finney vem pregando justamente ao contrário. Ele vem botando o dedo na ferida das pessoas. Ele vem falando a respeito do pecado. Ele vem falando que as pessoas têm que ter uma vida de santidade, senão elas não serão salvas. Que não basta somente ouvir e aceitar o evangelho e fazer parte de uma religião, mas que precisa de uma vida santificada, precisa de uma vida realmente transformada por Deus. E ele sofreu muita dificuldade, muita perseguição, enfrentou muitas dificuldades com os próprios irmãos da igreja que ele estava, que ele fazia parte. Muitos não concordavam com aquilo que ele fazia, não concordavam com o fato dele entregar mensagens assim, não cultas, porque ele foi um homem que se formou no direito, então ele tinha toda uma linguagem específica e especial para falar. Mas ele tomou no seu coração o seguinte pensamento, que ele precisava falar a mensagem para que as pessoas conseguissem entender. Então, às vezes, ele era criticado porque ele usava palavras de modo que as pessoas entendessem. Ele
cultural daquelas pessoas. Tanto que aqueles que fizeram o exame lá para entregar para ele a licença para sair pregar, diziam para ele que tinham vergonha de que ele tivesse sido aluno. Nunca diga que você tenha sido meu aluno, porque é uma vergonha para mim que Charles Finney seja meu aluno, porque a pregação dele é uma pregação para o povo escutar, para as pessoas ouvirem. Não era uma pregação uma pregação erudita, é uma pregação acadêmica. Então, isso fez uma diferença no ministério dele. Uma coisa que é importante quando nós estudamos o avivamento, pelo seguinte, o período do Charles Finney já é um período da segunda onda de avivamento que aconteceu, o segundo período do grande despertamento. E o avivamento, ele não é algo assim, não é simplesmente o Espírito Santo desceu nada e as pessoas saíram falando em novas línguas. Na verdade, não foi isso que aconteceu, nem no tempo dele, nem no tempo do Jonathan Edwards, nem no tempo do Moody. O que acontecia? Eram homens que pregavam a palavra de Deus, que tinham uma vida no altar, tinham uma vida santificada e que traziam ao povo uma mensagem para que o povo se arrependesse verdadeiramente dos seus pecados. Então, o avivamento, o início do avivamento, ele se dá a partir do arrependimento, de ouvir a palavra de Deus, arrepender-se dos seus pecados, viver em santidade para depois receber. Então, quando o povo realmente recebia ali, quando o povo se arrependia dos seus pecados, se confessava diante de Deus, se derramava sua alma, então o Espírito Santo batizava e eles realmente eram cheios do poder de Deus, do Espírito Santo. Ele teve um presbítero, e aí eu gostaria de falar sobre o Iman, que muitas vezes, quando muitos criticam, ele tinha um ancião que dizia para ele, Charles Finney, a minha alma sente o tamanho da responsabilidade de orar pelo seu ministério. Que eu gostaria de fazer uma pausa para pensar que às vezes tem pessoas que são muito usadas por Deus para ministrar, para pregar, grandes ganhadores de almas, mas tem por trás um presbítero, assim como Charles Finney teve. Alguém que ouvia ele, alguém que o aconselhava, que quando ele estava passando por dores, dificuldades, era uma pessoa que estava pronta a lhe escutar, era alguém que orava e intercedia por ele. Por isso a grande importância de nós orarmos por pessoas que têm um ministério, têm uma chamada de Deus, que estão fazendo um trabalho também na obra do Senhor. Não que todos nós não tenhamos, todos nós somos parte de um corpo e que todos nós temos um trabalho. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho chamada para pregar, eu não tenho chamada missionária, eu não tenho chamada para pastor, eu não tenho chamada para evangelista, eu não tenho uma grande chamada, mas talvez a tua chamada seja para orar, para aconselhar, para motivar, para estimular pessoas que estão aí levando o evangelho. Então, a gente tem que entender que todos nós, num lugar, na casa de Deus, temos um trabalho a ser feito. Charles Finney era um homem que Deus e que mesmo passou por várias dificuldades. Nós estamos vendo hoje um período de pandemia, mas ele passou na época dele em cidades que estavam vivendo epidemias. Numa delas, inclusive, teve uma epidemia de cólera. Ele chegou a contrair cólera e deu um tempo doente, mas Deus o restaurou. Em momentos que ele teve problemas, vocês imaginem que os lugares eram ermos difíceis de serem acessados e eles iam a cavalo ou a carroça nesse tempo. E ele, uma certa vez, inclusive, chegou a ter problemas pulmonares a ponto de estar cuspindo sangue. E se sentir muito mal, mas mesmo assim ele não deixava de orar, não deixava de buscar Deus. E aí ele relata que em momentos que ele estava bem, ele chegava a pregar de 2 horas a 2 horas e meia. E diferente daquilo que ele via, as pregações dele eram pregações que culminavam realmente com o derramamento do Espírito Santo. Então, na cidade de eu não vou saber se pronunciar o nome correto, né? De Governors. Nos Estados Unidos. Teve uma cidade que ele esteve pregando e as pessoas se arrependiam
nas suas casas, seguia que aquele sentimento de arrependimento e do avivamento estava se estendendo por todos os lugares, e foi tão grande a ponto que em 6 anos nessa cidade não teve nenhum baile, nenhum teatro, nada. Tudo foi fechado porque as pessoas realmente estavam ali conquistadas e buscando o Senhor. Teve um fato também que é narrado neste livro aqui, era interessante, conta um fato a respeito de uma fábrica aqui em uma cidade onde ele estava pregando, perto dos Estados Unidos, aliás, perto de Nova York. Ele estava pregando, passou o dia pregando ali. E o que aconteceu? Havia uma fábrica de tecidos. E no dia seguinte, os operários dessa fábrica estavam comentando a respeito da mensagem que eu tinha ouvido pelo Charles Finney. E de repente ele é convidado e vai visitar aquela fábrica. E quando ele chega na fábrica, realmente assim, desceu um temor de Deus nas pessoas, que haviam 2 moças conversando e simplesmente se aproximaram deles, caíram prostradas assim, confessando os seus pecados. Então o dono daquela fábrica mandou que parasse o serviço daquele dia, que eles precisavam resolver a questão da alma deles. E naquela fábrica, naquele dia, simplesmente só pela presença do Charles Finney, as pessoas começaram. E aqui é importante dizer que ele não foi um mago, que ele não foi um mágico, que ele não tinha poderes sobrenaturais. Às vezes a gente fala em avivamento, fala em manifestação do Espírito Santo, e as pessoas acham assim que tem alguém com poder sobrenatural que vai fazer uma mágica agora e um milagre vai acontecer. Na verdade, não. Tudo isso aconteceu, mas porque ele já vinha anteriormente pregando a palavra de Deus. As pessoas caíram no arrependimento porque no dia anterior tinham ouvido a mensagem de Deus, ouvido ele pregar a palavra. Então está aí, os passos para o avivamento é ouvir a palavra de Deus, se arrepender, se consagrar diante de Deus para receber o revestimento do Senhor. Ele passou então em 1831. Houve um lugar chamado, onde ele escreve no seu livro Fogo do Reavivamento. Teve uma escola onde começou a pregar. E neste lugar, vários estudantes também foram tomados pelo Espírito de Deus ali. Receberam, eram 40 meninos e mais meninas e moças. E neste lugar receberam o Espírito Santo. E conta-se que dessa escola, essa turma, saíram dali, muitos se tornaram missionários pregando a palavra do Senhor. Estima-se que entre 1831 e 1835, 200 mil pessoas foram convertidas em 4 anos, um período muito curto de tempo, se converteram e realmente se colocaram diante de Deus, foram alcançados pelo Senhor. Ele começa então, em Nova York, começa a chegar a fama do Charles Finney, porque onde ele vai as pessoas querem ouvir ele pregar. E ele é convidado pelo jornal local a escrever sobre o avivamento. Ele começa a escrever. Ele conta que esse jornal é um jornal que estava em decadência, falida, mas que assim que ele começou a escrever, a publicação aumentou a tiragem, e aí foi um período bastante grande. E logo em seguida, ele começa um processo em 1833, com outras pessoas, convidado para iniciar uma escola teológica. E aí ele começa a fazer essa busca de recurso, porque ele conta muita dificuldade ali de buscar recurso, de pagar o corpo de professores, de pagar, de organizar a instituição, de ter local para pregar. Então ele conta essa grande dificuldade que tinha na época. E ele conta que também em 1837, todos aqueles que tinham feito o compromisso de auxiliar, houve uma grande crise econômica nos Estados Unidos. E por causa dessa crise, todo aquele projeto que ele tinha feito para essa escola teológica começou a ter problemas, ele não conseguia desenvolver. Mas que Deus, ele mesmo conta a história assim que para a própria subsistência da família dele, ele chegou a ter que vender a mala que ele usava nas viagens, pregando, que ele evangelizava. Ele teve que vender a mala que ele tinha e para poder ter subsistência, para poder ter de onde se alimentar, a família dele e tudo mais. E ele conta num momento de grande aflição, assim, que ele achava que não tinha como sobreviver. Assim, no dia seguinte chegou um valor de um irmão que tinha mandado para ele nesse período, para que ele sobrevivesse
uma oferta para a família dele. E ofertas começaram a vir, e aquele trabalho que ele tinha iniciado a respeito dessa escola em Albany, aliás, Oberlin, começou a ter um progresso. Algumas coisas importantes aqui a respeito. Seria interessante falar a respeito do Charles Finney, que ele modifica muito a visão a respeito das mulheres. Que nesse tempo as mulheres não tinham muita participação, ou não tinham nenhuma participação nos cultos, a não ser sentar e escutar. Não podiam dar opinião. E o Charles Finney foi, então, pioneiro nesta época, porque ele começou a discordar do corpo de obreiros ali, em geral, da igreja, e começa a discordar, e ele começa a se levantar a favor para que as mulheres possam opinar, para que as mulheres possam se manifestar também, pudessem participar nos cultos, coisa que antigamente não tinha essa possibilidade de participação. E aí muitos até usam aquele texto para ele, tentando convencê-lo, dizem assim, mas tem um texto que diz que as mulheres devem estar caladas na igreja. E aí ele vai contra-argumentar dizendo que não. E aí nós vamos voltar para a questão histórica, que antigamente as primeiras pregações, lembro lá do apóstolo Paulo, das primeiras igrejas, que eles pregavam em algumas sinagogas, em alguns locais onde tinha espaço de pregar. Então, nas sinagogas, as mulheres e os homens ficavam em locais separados. Geralmente os homens ficavam mais próximos daquele que estava falando e as mulheres ficavam num pátio ou numa galeria. Aqui em Santa Maria tem uma sinagoga e ela tem bem nessa construção, uma galeria, como as igrejas hoje. Então as mulheres ficavam lá na galeria. Aí vocês imaginem, na época não tinha microfone, não tinha mesa de som, não tinha caixa de som, não tinha como falar. Então o que acontecia? O pregador estava lá pregando, falando a palavra, e os homens estavam abaixo escutando. E o que acontecia muitas vezes nas reuniões é que as mulheres que estavam na galeria e em outros lugares começavam a gritar para os maridos lá o que ele falou, o que ele disse. E aí o apóstolo vai dizer, não, as mulheres aprendam aqui caladas, fiquem caladas, e em casa perguntem para os maridos então. Os maridos respondam para as mulheres em casa, não que as mulheres não pudessem participar. Então aqui só um adendo quanto a essa questão. Muito interessante aqui, nesse caso, o que foi colocado pelo Charles Finney. Então, entre 1857 e 1858, cerca de 100 mil pessoas foram alcançadas. Então, cerca de um ano. Depois disso, ele esteve na Inglaterra, 9 meses pregando, e conta-se que só num lugar onde ele estava pregando, 2.000 pessoas se converteram. Ele foi diretor dessa escola teológica, ele trabalhou teologia sistemática e teologia pastoral entre 1851 e 1866, e ele veio a falecer em 1875, então com 82 anos. Outro aspecto interessante falar sobre o Charles Finney é a respeito de que ele se tornou um abolicionista. E nessa época, nos Estados Unidos, ainda havia um grande problema quanto à questão racial. A abolição da escravidão lá nos Estados Unidos ela vai acontecer em 1865. E antes disso, quando ele vai iniciar nessa escola teológica, onde ele vai dos pré-requisitos que ele vai dar, uma das condições dele de pregar lá, é que essa escola aceite brancos e negros. Então, também por isso ele foi bastante atacado na época, mas era um homem que tinha uma grande visão de Deus. Era um homem que realmente tinha essa preocupação de falar o evangelho. Então, ele fez algumas inovações na igreja, né? Ele vai usar muito a expressão espírito de oração, que a gente diz, não existe espírito de oração, mas ele falava no sentido de que as pessoas tinham que cair no temor, numa reverência de estar sempre em oração. Ele fazia muitas reuniões de oração, ele colocava muitos jovens para orar, ele baseava muito dentro disso aí. Eram os meios dele, eram os cultos de oração. Então aqui fala, simplesmente meios de pregação, cultos de oração, muita oração em secreto e intensivo evangelismo pessoal. Porque na época os pastores eles não tinham o costume de atender particularmente as pessoas ou de
se misturar com as pessoas no corpo da igreja e chegar num e no outro e conversar. Não tinha esse costume. Eles pregavam lá, eles falavam, faziam a leitura do seu texto. Então, Charles Finney ele vem e modifica toda essa estrutura, né? E por isso ele foi muito criticado. Ele foi pioneiro em defender a participação das mulheres no culto, na questão de raças, né, interracial, de não permitir que houvesse isso, de que pessoas ingressassem, independente da raça, em escolas teológicas. Ele pregava impulsionado pelo Espírito de Deus, realmente. Depois ele faz os esboços, antes da pregação, ele o Espírito Santo. E em todos os locais onde ele pregou, realmente as pessoas recebiam o poder de Deus, tinham uma vida realmente transformada e resgatada. E que ao longo da sua vida, provavelmente ele tenha alcançado cerca de 500.000 pessoas, tenham se convertido a Cristo e aceitado Jesus como Salvador. E conta-se também que essas pessoas que aceitavam Jesus tinham uma conversão duradoura, elas permaneciam na igreja, elas não saíam da igreja depois de terem se convertido com relação à obra da que Charles Finney estava ali trabalhando na obra de Deus. Ele morreu então aos 82 anos, faltando 13 dias para completar um problema cardíaco, e diz que naquele dia ele, antes de falecer, ainda no portão da sua casa, ouvir os louvores da igreja, cantar com aquelas pessoas que ele tanto amava, e depois ele partiu descansando com o Senhor. Eu gostaria de ler, para deixar de meditação, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, que diz o seguinte, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus que Deus derrame seu avivamento pela igreja, e o avivamento ele começa a partir do momento que nós entendemos o que a palavra do Senhor nos diz. Estudando a palavra do Senhor, orando, nos colocando diante de Deus, para que Deus realmente derrame avivamento, que vai vir e que virá a partir de que houver um grande arrependimento genuíno dos pecados, né? E cada um de nós fazendo a sua parte para que o reino do Senhor cresça e se desenvolva.